Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje, falando da história de Israel, das profecias de Joel para aquele povo. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O que Joel viu através das visões e anunciou para o povo através das profecias a destruição de Israel. Diante deles, a terra era como o jardim do Éden. Atrás deles, um deserto desolado. Nada, pois, escapa. Joel 2:3. Os gafanhotos prefiguravam uma força invasora, seja humana ou divina, que varreria toda a terra, deixando para trás apenas ruínas, a menos que o povo voltasse novamente para Deus. Joel não transmitia apenas uma lição de história. Sua mensagem ultrapassava o tempo, estendendo-se muito além das circunstâncias imediatas de Israel antigo, para alcançar cada geração futura. Seus avisos não ficaram presos no passado, eles sussurram no presente e gritam para um futuro. Os gafanhotos foram um chamado para despertar para o seu tempo, mas também são uma sombra profética para o grande dia do Senhor, um dia em que a justiça divina será desencadeada em escala global. Enquanto Joel se erguia entre campos ressecados e vinhedos destruído, a sua mensagem soava clara. É isso que acontece quando uma nação esquece o seu Deus. É isso que acontece quando os avisos são ignorados. Mas mesmo agora há esperança se apenas ouvirem. O mistério de Joel não está na sua identidade, mas no poder de sua mensagem. Ele não foi um profeta da desgraça, mas um profeta de misericórdia envolta no juízo. Um farol em meia devastação, lembrando a Israel que, embora a ira de Deus fosse real, também era real seu desejo de restaurar. A questão não era se o juízo viria, mas se o povo responderia antes que fosse tarde demais. E hoje a sua voz ainda ecoa, perguntando-nos a mesma coisa. Estaremos dispostos a ouvir que esta voz antiga encontre em nós um coração sensível e pronto a voltar-se para o Senhor? Enquanto há tempo, os gafanhotos vieram e se foram, mas a sua presença pairava no ar como uma memória assombrada de um pesadelo o qual não consegue se acordar. Os vales e campos, outra horas férteis de Israel, agora se estendiam como um cemitério de colheitas quebradas e vinhas ressecada. A terra que um dia manava leite e mel, agora exalava a dor da decomposição. A destruição foi total, rápida e impiedosa. O povo permanecia em choque, os seus olhos vasculhando o horizonte
em busca de resposta, mas nenhum alívio se avistava. A mensagem de Joel rasgava o silêncio como um toque estridente de um chofar. O povo via os gafanhotos como um desastre natural inesperado, uma derrota cruel do destino. Mas Joel via a mão de Deus. Ele via nos gafanhotos não meros insetos, mas mensageiros do juízo. Seu propósito não era apenas destruir plantações, mas despir o povo da ilusão de controle, sacudi-los da sua complacência e acordá-los e forçá-los a encarar uma verdade aterradora. Haviam abandonado ao Deus que lhe dera tudo e agora experimentavam como era a vida sem a sua proteção. Mas foi aqui que a visão de Joel tomou um rumo ainda mais sombrio. A praga dos gafanhotos era apenas o primeiro ato. Por mais devastadora que tivesse sido, Joel advertia que era apenas a onda inicial do juízo, um tiro de advertência antes que a fúria de Deus seria desencadeada. Não se tratava apenas de gafanhoto devorando plantações. Era a antecipação de algo muito mais aterrador. O dia do Senhor. O dia do Senhor. Apenas uma antecipação fazia gelar a espinha daqueles que ouviam as palavras de Joel. Era uma fase carregada de terror, um momento descrito ao longo da Bíblia de ajuste final de conta, quando o próprio Deus intervém na história humana, não para trazer bênçãos, mas para executar justiça. Os gafanhotos haviam destruído os campos, mas Joel falava de um dia em que o juízo de Deus destruiria tudo em que as mãos humanas haviam construídos. Muros roiriam, cidades arderiam, reinos cairiam, nada escaparia. Em suas descrições vívidas, Joel desenhou um cenário que borrava a linha entre o imediato e o profético. O enxame de gafanhotos se tornava símbolo de uma força invasora, um exército imparável marchando pela terra com a mesma precisão de voracidade. Diante deles, a terra é como o jardim do Éden, e atrás deles um deserto desolado. Nada lhes escapa, conforme está escrito em Joel 2:3. Mas não era apenas a devastação física que estava em jogo. A verdadeira tragédia era espiritual. O povo havia confiado em suas riquezas, suas agriculturas e suas alianças políticas, em tudo, menos em Deus. E agora, um a um, todos esses pilares eram derrubados, revelando quão frágil seria a sua segurança. Contudo, Joel não falava apenas com a sua geração. Suas palavras ecoavam através do tempo, advertindo cada geração futura. Os gafanhotos de Israel antigos eram
apenas uma manifestação de um padrão que se repete ao longo da história. Repetidamente, nações se erguem em orgulho e caem sobre o peso do juízo. Constrói império baseado em poder, riquezas e ambições humanas, acreditando ser invencíveis até que chega o dia que Deus sacode o alicerce dos seus mundos. Isso não é apenas história antiga, é um aviso atemporal. Vemos isso hoje, não é verdade? Desastre natural atinge sem aviso. Cidades inteiras são reduzidas a escombro por terremotos ou incêndios. Colapsos dos econômicos destrói fortunas de noite para o dia. Pandemias globais dobram nações de joelho, paralisa economias inteiras e superlota hospitais. E diante desses eventos, as pessoas correm em busca de respostas. Governos realizam reuniões de emergência. Especialistas propõem teoria, mas quantos param para fazer a pergunta mais profunda que Joel propôs? Será este o chamado de Deus para despertar? Estaremos sendo advertidos, assim como Israel foi, de que o dia do Senhor está próximo. Amigos e familiares domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, abra os seus olhos, apure os seus ouvidos para estas mensagens do profeta Joel, que foi ecoada num tempo passado, mas que presentemente está acontecendo nos nossos dias. Nós, esta geração atual, precisa pôr em prática a palavra de Deus e os seus mandamentos e respeitar a aliança a qual foi feita com o povo dele. Portanto, meus amigos e meus irmãos em Cristo, nada de fazer aliança política, nada de confiar nas suas riquezas e nos seus palácios. Cuidado com esses pilares que pode ser destruído com facilidade e todos descerão à ruína do abismo profundo. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador? Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!